Tô com um lookzinho de guerra, de ficar em casa. Tô com um shortinho aqui por baixo, mas com essa blusa muito fofa. Eu adoro blusa folgada, assim, pra usar só com short de academia por baixo. E estamos com um look. Lavei meu cabelo que tava daquele jeito. Coloquei um pouco daquela gelatina, esse daqui, pra ajudar com os cachinhos. Só que eu acho que meu cabelo já tava muito seco pra passar ela. Não ficou com tanto cacho quanto eu gosto. Mas tá bom. Hoje eu vou gravar um vloguinho pra vocês de leitura. Quem acompanha aqui o canal há algum tempo viu que eu excluí o meu TikTok um pouco antes de ir pra viagem. Aí quando eu voltei eu peguei o TikTok de novo pra poder postar alguns vídeos que eu tinha editado. E na semana passada, retrasada, se eu não me engano, eu excluí o TikTok de novo. E eu resolvi que o tempo que eu ia ficar no TikTok, eu ia transferir ele completamente pra leitura. E com isso, eu li bastante nos últimos dias, então eu vou mostrar pra vocês os livros que eu consegui ler. Eu li O Príncipe do Mar, que é uma releitura do conto da Pequena Sereia, só que do ponto de vista do Eric. Explica bastante os comportamentos do Eric durante a narrativa da Pequena Sereia, porque que é tão difícil pra ela fazer com que ele quebre a maldição que a Úrsula colocou sobre ela. Então é muito bom, eu adorei esse livro, ele faz parte de uma coleção que tá sendo lançada, então eu tô muito ansiosa pros próximos volumes pra ver qual o próximo príncipe que vai ser retratado nesses livros. E ele vem um cardzinho aqui também. Essa ilustração é maravilhosa. Eu também li o primeiro volume do Castelo Animado, que esse daqui é o livro que inspirou aquele filme do Estúdio Ghibli. E eu achei muito interessante, porque é completamente diferente a abordagem que tem nesse livro pro filme. Uma das cenas que eu mais gosto no filme não existem no texto original, que é esse. Então eu fiquei meio assim em relação ao texto. Eu preferi o filme, uma coisa que quase nunca acontece quando você tem um texto original que é pra trazer a história de uma maneira completa. Mas esse daqui eu gostei bastante da questão da bruxa, que a bruxa no filme ela vai pra um caminho completamente diferente e no livro eles esboçam bastante e é bem sombrio a questão do poder que ela tem. Ainda mais a respeito daquele espantalho que fica seguindo a Sophie. Então é bem diferente a abordagem, eu recomendo demais ler esse daqui. Ele é uma trilogia, só que o segundo volume não tem nada a ver com a história do primeiro, ele só se passa no mesmo reino. E eu já comecei a ler ele também, só que eu não gostei, que é esse daqui, O Castelo no Ar. Eu não gostei muito, eu já li um pouco, mas foi uma leitura assim que não me prendeu, então eu acabei largando esse livro. E então eu li O Amor, teoricamente, eu amei demais. Eles são muito fofos. Esse cara, minha santa, perfeito. Dos livros da Ali Hazelwood, eu acho que esse daqui, ele tá no páreo, assim, lado a lado com o Hipótese do Amor. E como todos os livros da Ali Hazelwood, ela foca no universo da ciência. E nessa narrativa aqui, a Elsie, ela tá à procura de um emprego melhor, porque ela saiu do doutorado e já foi direto para ser professora adjunta. Então ela tá se dividindo em 3 faculdades diferentes, trabalhando várias horas por semana e não conseguindo o dinheiro suficiente para pagar aluguel e conseguir o remédio que ela precisa, porque ela é diabética, então ela precisa de insulina, não tem plano de saúde. A vida financeira dela tá um caos. E aí, para complementar a renda dela como professora adjunta, ela faz um cadastro num site para virar namorada de mentira. Ela tá atendendo um dos clientes, ela conhece esse rapaz aqui, que é o Jack. E eu não vou contar o que acontece pra quem quiser ler o material. Mas é muito bom, eu gostei demais. Maravilhoso. O que eu terminei, acho que antes de ontem, se eu não me engano, foi esse daqui, que é Assistente do Vilão. É muito bom esse livro, maravilhoso. Deixar aqui atrás, se quiserem pausar pra ler. E eu fui olhar na Amazon pra ver se tinha continuação e tem. Então, a minha mãe foi ontem na livraria e eu pedi pra ela ver se conseguia achar os livros que eu queria. Ela conseguiu achar alguns, que é o que a gente vai ler durante esse vlog. Então, minha mãe foi na livraria ontem, ela conseguiu achar alguns volumes que eu queria, que foram esses daqui. Melhor do que nos filmes. Esse daqui eu não conhecia. Ela me ligou na hora que tava na livraria e eu vi a capa e achei uma coisa muito fofinha, então eu pedi pra ela comprar pra mim. É um romance. Aí ela também achou o segundo volume do Assistente do Vilão, que esse daqui é Aprendiz do Vilão. E ele é uma duologia, então a história vai acabar aqui, vai ser uma pena, porque é uma história tão boa, mas... Ela também encontrou Powerless, que esse daqui vai ser o livro dessa semana do meu clube do livro. Então ele é uma prioridade pra essa semana. E ele veio aqui dentro com o marca-página
e um cardzinho do livro. Eu nem sabia que ia vir esses brindezinhos também, mas veio. E também um livro que ele é um jovem adulto, um infantil, não sei exatamente qual que é a classificação, mas esse daqui, o Caderno do Scorpio. Eu achei muito fofinho, eu tinha visto no Instagram da minha professora de escrita criativa, que é a Natália Ávila. E quando eu terminei o Assistente do Vilão, eu peguei esse daqui pra ler, que eu comprei assim que eu voltei da Coreia, que a gente foi no shopping de Uberlândia pra almoçar, assim que a gente saiu do aeroporto. Aí eu passei na leitura e encontrei esse livro aqui, que é Os Devoradores de Livros. E a minha intenção nesse vlog é gravar enquanto eu estiver lendo, quem sabe trazer algumas indicações literárias aqui pra vocês também. Esses daqui são as minhas compras mais recentes, só que tem vários livrinhos que eu comprei também quando eu cheguei da Coreia, que eu não mostrei aqui no canal ainda. Eu pretendo gravar um vídeo e, enfim, então vamos começar esse vlog de leitura. Já vai sentando, pegando seu lanchinho, que esse vídeo vai demorar um pouco. Eu vou tentar fazer esse vídeo ser um pouco mais longo do que os meus vlogs comuns. Vamos começar. Olha só, eu vou confessar que tá sendo bem complicadinho passar por esse livro. Eu ainda tô na página 32... 33. Primeiro, a letra é minúscula. Ele não tem tanta borda. Acho que tudo isso influencia. Eu tô custando passar uma página inteira sem me desviar do que tá escrito no livro e pensar em outras coisas. E o meu humor, ultimamente, não anda ajudando muita coisa. Acho que desde que eu voltei da Coreia, minha depressão anda muito pior do que tava quando eu fui. Esse ano foi um ano terrível pra mim, em questão de saúde mental. Eu acho que declinou demais. Eu acho que a reserva de energia positiva que eu tinha eu gastei lá na Coreia, agora eu não tenho nada sobrando. Mas tá complicadinho atravessar esse livro. Até a parte que eu li, ele fala sobre 6 famílias secretas que eles foram criados pelo colecionador, que é uma entidade alienígena que criou essas pessoas meio humanoides pra adquirirem conhecimento humano. E eles adquirem esse conhecimento humano através do consumo de livros. Eles comem literalmente os livros, ou eles absorvem a mente das pessoas. São tipo zumbis, eles vão lá e sugam o cérebro da pessoa pra adquirir informações sobre a gente, sobre os humanos. E dentro dessa sociedade existem 6 famílias, e a nossa personagem principal ela é de uma das famílias mais pobres, digamos assim, menos influentes. E esse livro ele fica pulando no tempo. Então a gente vai pra infância dela, vem pro tempo presente, que é quando ela... Eu acho que ela tá fugindo, eu não entendi ainda porque ela não faz mais parte da família dela e ainda não falou a respeito. E ela fica indo de um lugar pro outro com o filho dela. Todas as crianças dessa raça alienígena que foi criada pelos colecionadores têm fome tanto de livro quanto de mente humana. Então eles tomam uma espécie de remédio pra poder anular essa vontade deles de comer a mente das pessoas. Só que quando esse filho dela nasceu, a família que fazia essa poção entraram em colapso. Um golpe, aí eles mataram um ao outro, e aí os gêmeos que sobraram, que eram os herdeiros, fugiram e levaram a receita junto com eles. Então várias pessoas que precisavam dessa receita pra controlar suas crianças não têm mais acesso a isso. Dessa fome que eles têm pela mente humana, tem algumas pessoas que não conseguem controlar mesmo com remédio. Então essas pessoas que não controlam são chamadas de dragões. Eles são adultos comedores de mente. Eles têm tatuagens daquela cobra que come o próprio rabo, tatuado no pescoço, que é pra identificar eles. E esses dragões são de responsabilidade dos cavaleiros. São as crianças renegadas dessa raça. Então, os cavaleiros, eles são responsáveis por cuidar dos dragões e também por fazer os casamentos arranjados entre as famílias. Então eles são meio que a ponte que coordena tudo. E aí é isso, eu tô nessa parte que ela tá preocupada com o filho dela. Eu acho que ela tá fugindo porque ela não quer que o filho dela seja taxado como um dragão. E aí ela fica naquele negócio de pensar que ou ele vai morrer de fome, ou ele vai ficar louco antes de morrer de fome, ou ele vai acabar virando um assassino. Porque quem arruma as pessoas pro filho dela se alimentar é ela. Ela vai lá, faz toda uma seleção. Porque a questão, eles absorvem o que o conteúdo que eles estão comendo é relacionado. Então é por isso que as meninas só comem livros de contos de fadas, de final feliz, aquela coisa toda. E os meninos, livros de heróis, de batalhas. E como ele é um comedor de mente, isso ainda é mais pesado, porque a personalidade dele muda. Das palavras, o jeito que ele fala, o jeito que ele se comporta, a mentalidade dele muda de acordo com a pessoa que ele tá se alimentando. Então a mãe dele faz maior seleção pra que a pessoa que ela tá oferecendo pro filho dela vai ser uma pessoa boa. E aí ela fica com receio também dele perder a própria personalidade, dele não ter mais personalidade, porque
cada pessoa que ele vai se alimentando, vai reescrevendo essa personalidade, ele vai pegando traços daquela pessoa de quem ele se alimentou. Então, é isso. O livro é muito interessante, mas eu acho que é a minha mente que tá muito... Quando o meu negócio do Instagram fica desse jeito, é porque minha mentalidade tá na merda. Quando eu começar a ver vídeo de moto, é uma das coisas que eu gosto bastante. Eu gosto bastante de moto, mesmo me cagando de medo, mas eu gosto muito. Vou continuar lendo. Tomara que seja mais produtivo agora. Oi, voltei aqui com um vlog. Tô aqui naquela pracinha dos pergolados, bem bonitinho. Eu adoro essa pracinha, é o único lugar que esse horário tem sombra. Mas eu vim com o meu livro pra ler. E também passei lá no posto pra almoçar. Aí trouxe a minha Sprite. E comprei um MM também. E, nossa senhora, eu já tava enlouquecendo ficando lá em casa, então eu precisava sair. Quando eu saio sozinha, eu me sinto igual uma palhaça. Que o povo fica me encarando, parece que os homens nunca viram mulher na vida. E por isso que eu gostava tanto da Coreia. As pessoas não me olhavam, eu era invisível na Coreia. Mas aí aqui, pelo amor de Deus. Mas enfim, deixa eu ler, fazer meu lanchinho, aproveitar a sombrinha. Aí aqui é a praça onde tem a igreja também. Nossa senhora, eu voltei pra casa, tava ficando muito quente, muito quente. Já não tinha mais sombra, continuar lendo. E esse livro agora que ele tá pegando um embalo, assim, da narrativa, que eu tô gostando demais. Tá ficando muito bom. Quando eu tiver um pouquinho mais na frente, eu conto mais pra onde que a narrativa tá indo. Bom dia, agora são 10h26. Voltei aqui com o vlog, tô horrorosa, eu tô me sentindo nojenta, porque já é o segundo dia aqui em Nova Ponte que estamos não sem água. A água tá saindo igual uma lama. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha a cor disso. Da descarga é a mesma coisa. E a coragem de tomar um banho numa água suja dessa, que eu não tô tendo. Já pulei um dia de banho. E quem tem depressão sabe que é normal você pular banho. Porque você não quer nem existir. Imagina tomar banho. Se preocupar em tomar banho. É uma tarefa. Você tá se sentindo nojenta e não pode tomar banho por causa dessa porcaria. E eu tava pensando em criar alguns roteiros hoje pra gravar outros vídeos também, enquanto eu continuo gravando o vídeo do livro. Me contem aqui o que vocês acharam dos vídeos do intercâmbio. Já acabaram, infelizmente. Eu vou ver se eu gravo um vídeo de respondendo perguntinhas que vocês tiveram durante os vlogs. Como que eu fui pro intercâmbio, como é que foi pra passar na imigração, que foi a minha primeira viagem internacional. Então, tudo isso eu vou gravar um vídeo a respeito. E esse livro aqui, já tem alguns dias que eu tô lendo ele. E falta bem pouquinho, falta só isso daqui. Só que nos últimos dias eu ando muito estressada. De um jeito assim que, sabe quando você acorda e já quer dormir pra ver se o dia passa mais rápido? Eu tô nesse nível. E eu comentei no começo desse vídeo que a minha saúde mental não tá lá, essas coisas. Editar alguns vídeos pra já deixar programado e fazer o roteiro pra gravar outros. Deixa eu ir tomar banho mesmo, com água suja mesmo. Ficar mais sujo do que eu já tô. Nós temos pra hoje. Voltei com o lookinho do dia. Essa saia que eu adoro ela. Eu acho que eu ainda vou encurtar ela um pouco, ou fazer uma abertura nela em algum lugar. Faz parte de um conjuntinho, mas eu tô usando com esse cropped aqui. No celular parece preto, mas ele é azul. Tá havaiana, sempre. Os bebês estão aqui. Gaston tá ali. Ele tá vigiando as galinhas que estão ali de fora. A Charlotte tá ali embaixo. O objetivo agora vai ser criar alguns roteiros pra poder gravar os vídeos. E aí, tendo material gravado, eu posso ficar só por conta de editar. Voltei aqui com um vloguinho. Eu tava editando outro vloguinho, que foi o primeiro vloguinho de retorno depois da viagem da Coreia, né? Eu peguei ali uma balinha, que é a Copco, que é aquela dos dramas coreanos que o povo faz mó propaganda. Só que o deles é em tablete, é como se fosse um comprimido. Só que eu comprei essas daqui que é individual. Ela é assim, ela é bem durinha. Não é aquelas balinhas pra você mastigar, não. O gosto dela me lembra um pouco da balinha Toffel, aquela de café. Só que essa daqui é um café aguado. Não é tão gostosa igual a Toffel, não. Ainda mais que a Toffel é uma balinha macia, tem recheio, aquela coisa toda. Essa aqui é uma balinha dura, só pra você ficar sentindo um gosto de café mesmo. Mas o negócio, porque eu falei no vídeo
comprinha. Eu ia mostrar pra vocês, né, as comidinhas que eu trouxe da Coreia. Eu comer tudo, não mostrei nada. Mas por causa do que eu tava falando, que eu tava me sentindo muito mal por causa da minha saúde mental. Então eu não quis fazer nada. A única coisa assim que eu conseguia fazer de vez em quando era editar algum vídeo. Isso porque eu não precisava aparecer pra fazer isso. E era uma atividade que me permitia abstrair um pouco do que tava ao meu redor. E no final eu comi tudo, não mostrei nada. E a única balinha que sobrou foi essa do copo, porque foi uma que eu não gostei. Não é uma balinha se você dá vontade de, nossa, eu quero uma balinha, vou comer uma dessa. Eu não achei tanto. É porque eu gosto de uma coisinha mais doce, né? Isso aqui não é muito do meu gosto, não. Mas vou comer. Do mesmo jeito. Aí eu tava só passando as fotos do meu celular aqui pro computador pra eu poder fazer a thumbnail do videozinho que eu tô editando. Que eu faço ela aqui no Canva. Mas o videozinho já tá programado aqui, só falta a thumbnail pra ele ficar completinho. Aí eu coloquei ele pra domingo. Nossa senhora, eu vou ter que deixar pra editar depois. Olha o sol que tá vindo aqui. Ok, acabei de finalizar a leitura desse livro aqui, Os Devoradores de Livros. Sinceramente, eu não sei o que eu tava esperando com essa narrativa, mas essa história me surpreendeu bastante. E de uma maneira positiva, porque eu tô tentando ler livros sem ler a sinopse pra poder entrar com a mente tranquila, porque esse daqui, querendo ou não, ele entrega muito dos pontos principais da narrativa. E esse livro aqui, eu entrei nele sem expectativas nenhuma e acabei me surpreendendo. E eu não imaginava que ia ter uma trama tão complexa assim, e a forma como foi narrada, alternando o tempo, indo no passado, voltando pro tempo presente, mostrando a infância da personagem principal. Isso tudo faz com que a narrativa se torne muito mais dinâmica do que seria, porque ela se passa num período curtíssimo de tempo e acontece muita coisa. E a forma como a autora trouxe tanto essa pegada da diferença da criação das meninas e dos meninos e do papel das meninas nessa sociedade. Elas cresciam achando que elas eram princesas, que elas teriam tudo que elas sempre quiseram na vida dela, e no final elas descobrem que não existe conto de fadas, que tudo que a família delas vendeu foi uma tremenda ilusão e que no final elas não podem confiar em ninguém, porque o que elas queriam era um final feliz e que isso era tirado delas. Mas, enfim, essa narrativa aqui, ela conta a história sobre a Devon, a menina nascida numa das 6 famílias que fazem parte dessa sociedade, que são de devoradores de livros, que foram criados por uma entidade alienígena chamada de Colecionador, que, segundo as lendas, ele criou essas pessoas humanoides para absorverem conhecimento humano, com o objetivo de um dia voltar e recolher essas pessoas e ver o que elas aprenderam, e não sei o que ele ia fazer com esse conhecimento. Só que passa gerações e mais gerações e mais gerações, e esse colecionador nunca voltou. Então essas pessoas tiveram que acabar se virando, tentando se integrar na sociedade humana, onde a deficiência deles na questão de que eles não podem escrever acabou pesando bastante. Então eles viraram meio que indigentes, eles não tinham documentos. Então cada família criou um império de acordo com o que eles conseguiram fazer para sobreviver, dentro das limitações que eles tinham, através do conhecimento que eles pegavam, devorando livros. Na família da Devon, era uma família das menos influentes. Ela era a única menina dessa família. Mulheres eram muito escassas. Quando elas atingiam uma certa idade, elas eram barganhadas entre as famílias para trazerem herdeiros. E se surgisse mais uma menina, seria tratada como uma princesa, até que ela cresceria e se tornaria uma noiva-mãe, igual a anterior. E esses filhos não poderiam ser criados por ela, seriam criados pela família do marido. Elas tinham um contrato de casamento. E a maior limitação, além da escassez de meninas, era que as mulheres que eram férteis só podiam ter 2 filhos. Era previsível, elas só teriam 2 filhos até que elas não conseguissem mais gerar outra vida. E ela tinha que criar esses filhos em 2 famílias diferentes. Iam para uma família, teriam um filho, depois de 3 anos elas largariam o filho, iriam para outra família, casaria, teria outro filho, largaria o filho e voltaria para casa onde elas nasceram, basicamente. E a nossa personagem principal, como toda garota, cresceu comendo livros de finais felizes, de contos de fadas, onde elas seriam salvas, onde as mulheres eram apreciadas, e ela se sentia muito bem na família onde ela cresceu. Até que um dia, onde veio uma noiva-mãe
pra se casar com alguém da família dela. E a comitiva que trazia essas noivas eram os cavaleiros. Os cavaleiros, eles eram filhos renegados das famílias, ficavam responsáveis por organizar esses casamentos pra impedir que tivesse relação de parentes muito próximos e tivesse deficiência, essas coisas. E também eram responsáveis pelos dragões, que eram comedores de mente. Porque nessa sociedade você conseguiria adquirir conhecimento através da absorção de um livro, literalmente eles comiam um livro, ou através da absorção da mente. E isso eles conseguiam perceber assim que a criança nascia, da língua dela, que era como se fosse uma agulha que eles enfiam pelo ouvido e sugam o cérebro da pessoa. Na história, um desses senhores dessas 6 famílias teve um filho que tinha essa condição, ele resolveu criar uma cura. Esse comprimido era exclusivo, eles disponibilizavam para as outras famílias. Antes de existirem essa pílula, essas crianças eram mortas assim que nasciam. E uma vez que essas crianças são identificadas, depois que desmamassem, entregar para esses cavaleiros, que aí eles iam criar essas crianças como dragões, como armas. Porque eles eram muito fortes, eles tinham a capacidade que os devoradores de livros não tinham, que era de escrever. Então esses cavaleiros, eles utilizavam bastante esses dragões para benefício próprio, para eles terem importância em meio a essa sociedade. Então, voltando ao casamento. No dia que o casamento aconteceu, na família da Devon, ela e o irmão estavam brincando. Ela resolveu, na verdade, que ela queria ver um dragão, pessoalmente. Esses dragões, eles eram presos em algum cômodo da casa enquanto a cerimônia estava acontecendo. Aí ela pegou e convenceu o irmão dela a ir com ela. Só que os dragões perceberam eles. E na hora que eles estavam fugindo, um dos cavaleiros pegou eles no flagra e puniu o irmão da Devon, que é o Ramsay. Só que o irmão dela falou que quem tinha tido essa ideia foi ela e que ele não devia ser punido por conta de uma coisa que ela fez. E aí o cavaleiro falou que, por mais que ele gostaria, eles não iam punir uma menina. Então que o menino, como tinha se mostrado uma pessoa muito suscetível à insubordinação, ele ia ser punido e ele ia trabalhar como um cavaleiro. Muitos anos depois, a Devon atingiu a idade de se casar e, como todas as noivas, com todas aquelas promessas de um final feliz, de que ela nasceu para aquilo que ela tava se dispondo a fazer, que era casar e que era gerar uma vida, ela partiu para essa nova família e lá ela percebeu que nada daquilo que foi prometido seria cumprido. Primeiro, que ela não tinha conhecimento algum do que ia acontecer na noite de núpcias. O marido dela, para evitar transtorno, drogou ela antes do ato e a vida dela era basicamente essa, ficar tendo relação com o marido até que falassem que ela tava grávida e ela passasse de uma prisão pra outra. E como essa sociedade, ela tinha o costume de entregar os seus filhos pra família do marido e a mãe tinha que ir embora pro próximo casamento, todas as mulheres daquela família onde ela se casou falaram que era bom ela não se apegar, criar vínculo. E uma das formas que essa família, não sei se são todas, mas que essa família usa de estratégia pra as mães não criarem vínculos com os seus filhos é fazer com que o parto seja o mais doloroso possível, para que a mãe fique com tanta raiva daquela criança que ela não se sinta culpada por entregar ela. Só que mesmo depois de um parto completamente desgastante e que o marido dela intercedeu porque ela tava atrapalhando ele, quando nasceu, era uma menina. Ela sentiu um amor tremendo por aquela criança. E isso não passou despercebido pelas outras mulheres da casa. Então elas tentaram, nos dias seguintes, forçar elas a ficarem separadas. Ela não conseguia lutar, ela tava muito fraca. E de novo, só porque tava atrapalhando o marido dela, ele foi lá e pediu para as mulheres deixarem a criança com a mãe pelo tempo que precisava, e quando chegasse a hora de elas partirem, elas iam partir e não tinha problema nenhum nisso. E depois de 3 anos, esse dia chegou, ela foi de novo drogada, a filha dela foi tirada dela e ela foi enviada de volta pra família, como se fosse a coisa mais normal do mundo, porque o contrato dela já tinha acabado ali naquela família, ela tinha que partir pro próximo casamento pra cumprir o contrato dela como mulher. Quando ela chegou em casa, o marido foi visitar ela, que ele ia contar quem a mãe da menina era e que ia falar que no aniversário de 10 anos da menina, a mãe dela ia aparecer pra comemorar com ela, se ela fosse uma boa esposa e uma boa mãe nos próximos casamentos. Caso contrário, ele ia falar que a mãe dela não se importava com ela e que por isso tinha largado a menina em casa com a família dele. Então ela se agarrou a essa promessa, mesmo ela sabendo que era muito provável que ele tava mentindo pra ela, ela se agarrou a isso e partiu pro próximo casamento com a única certeza que ela ia conseguir tirar a filha dela daquela vida e que a filha dela nunca seria uma noiva mãe. Então ela se casou em outra família, ainda foi pior do que a primeira. O atual marido, ele tinha prazer em ser um babaca. E ali ela não tinha nenhum aliado, igual na outra casa, que as mulheres ainda fingiam que se importavam com ela um pouco, mas nessa nova família ela não tinha. Além do irmão mais novo do marido dela, que oferecia pra ela a distração que ela precisava pra passar por toda aquela experiência até ela ter um filho e poder
sair dali pra encontrar a filha dela. E eles acabaram se tornando muito amigos. Ainda mais depois que ela engravidou, que eles passavam um dia inteiro numa sala de videogame que ele e a irmã dele costumavam dividir. E agora ele dividia com ela porque a irmã dele foi exilada. Porque ela era uma pessoa igual a Devon. Que ela era uma mulher que se importava com os filhos. Um dos motivos desse menino simpatizar tanto com ela era exatamente por isso. Porque ele via nela a própria irmã. E no momento do parto, de novo, todo aquele problema, toda aquela dificuldade. Só que dessa vez veio um menino. E o cara já ficou desapontado daí. Xingando ela, que era culpa dela, deles não terem uma menina. Que porque que ela não conseguia fazer uma coisa certa na vida dela. E tudo ficou pior quando eles foram verificar a língua do bebê. E tava lá a bendita da língua dos devoradores de mente. E aí o homem enlouqueceu completamente. Ele tentou matar ela. E o irmão dele acabou partando a briga. E por conta disso, ele foi banido também pro mesmo lugar que a irmã dele tava. Aí ele não pôde mais ajudar a menina. Aí ela ia ficar sozinha pra criar o filho. E aí com o cara o tempo inteiro reclamando na cabeça dela de que ele ia ter que gastar uma nota com o remédio que a outra família fabricava pra crianças comedoras de mente. Só pro final pra os cavaleiros tomarem o filho deles e usarem ele como dragão. Que essa criança não tinha utilidade nenhuma pra ele no futuro e que era um desperdício. Ela pensou que não ia conseguir amar ele, mas ela amou o filho dela tanto quanto ela amava a filha que ela deixou na outra casa. E aí foi a questão, o que ela ia fazer agora? Se ela ia deixar o filho dela ser entregue pros cavaleiros e se tornar um dragão e depois ela tava livre pra buscar a filha dela, ou se ela ia cuidar primeiro dele, que tava ali na cara dela, depois ela ia arranjar uma forma de buscar a filha dela. E esse foi o plano que ela traçou. O acordo que eles tinham feito de que ia demorar 3 anos pra menino ser entregue foi novamente uma mentira. E ele resolveu que ia pedir pros cavaleiros buscarem o menino antes, porque ele não queria mais ter que ficar com o menino e muito menos ter ela na casa dele por mais tempo. E aí ela lutou contra os guardas dele e enquanto ela lutava, o filho dela partiu pra cima do pai. Ele fez a única coisa que ele sabia fazer pra se proteger, que era absorvendo a mente do pai dele. Só que o problema, esses comedores de mentes absorverem a mente de um humano e de um devorador de livro é completamente diferente, porque o conhecimento dos devoradores de livros é muito mais extenso, porque eles conseguem adquirir um vasto conhecimento só consumindo livros. Enquanto os humanos, eles não têm essa facilidade de aprender, não têm tantas experiências. Então é muito mais tranquilo absorver a mente de um humano do que absorver a mente de um devorador de livro. E como o filho dela era muito novo, ele ficou completamente transtornado. E a Devon não sabia o que fazer. Até que os cavaleiros chegaram na casa e viram aquela cena. O patriarca caído no chão, os 2 seguranças lá mortos, a mulher toda ensanguentada e o menino praticamente morrendo de tanto gritar por conta da mente dele que não conseguia fazer sentido do conhecimento do adulto que ele se alimentou. Um desses cavaleiros era o irmão da Devon. E ele pegou e falou que a única solução que teria era ele se alimentar de uma criança. Porque a mente de uma criança é vazia, ela não tem tantas experiências, então que ia acalmar a mente do menino, porque uma mente se sobrepõe à seguinte. Nessa família onde ela casou, a riqueza deles vinham de trabalho escravos de imigrantes legais no país. Então eles pegaram uma das crianças desses imigrantes, levaram pra Devon e forçaram ela a dar o bebê pro filho dela. E aí que começa a primeira ramificação da trama desse livro, que é o pacto que ela fez com o irmão dela, que é um cavaleiro. O objetivo deles era ela encontrar a família que fazia a poção os comedores de mentes. Porque houve uma rebelião e aí eles mataram o patriarca. E aí os irmãos gêmeos desse patriarca, eles fugiram com o conhecimento para aquela pílula, impedindo que as outras famílias tivessem acesso a esse conhecimento. E também aos remédios que os cavaleiros precisavam para controlar seus dragões. A proposta dele era o seguinte: ela ia encontrar essa família, ia roubar a receita, não teriam que ficar pagando outra família para fazer para eles. E assim eles teriam mais poder ainda sobre as outras famílias, que esse poder estava se dissolvendo por conta de que as famílias estavam estudando a medicina para fazer com que suas mulheres tivessem um período maior de fertilidade. E aí elas não precisariam dos cavaleiros pra arranjarem casamentos, porque elas poderiam escolher seu próprio parceiro e elas poderiam ter quantos filhos elas quisessem com aquele parceiro. E isso ia mudar completamente essa dinâmica, se eles conseguissem atingir esse conhecimento. E se ela não fizesse isso, ele ia matar o filho dela. Enquanto ele tava conversando com ela, ele implantou uma bomba de ativação remota dentro do corpo dele, que se ela tentasse tirar por conta própria, a bomba ia explodir. Se ela tentasse qualquer gracinha, ele ia explodir o menino do mesmo jeito. Então ele tava usando o sentimento que ele sabia que a irmã dele tinha pelos filhos contra ela. Ela fugiu com todo mundo achando que ela tinha matado o marido e fugido com um filho. Só que sem saber que ela tava trabalhando pros cavaleiros. E aí, durante essa fuga, ela encontra a gêmea dessa família que fabrica esse remédio. E foi exatamente como o irmão dela previu, que iam simpatizar com ela, porque ela tava fugindo de outra família, e iam tentar ajudar ela.
E foi dito e feito. Só que a Devon, nesses 2 casamentos, ela teve muito tempo pra pensar em como foi a criação dela, em como as promessas que a família dela fez nunca seriam cumpridas e que ela tava por conta própria, que ela nunca seria salva. Então ela tinha que se ajudar por conta própria. E aí, além dela estar obedecendo o irmão dela por contas mais práticas de não deixar o filho dela morrer, ela também tava criando um plano por fora com o irmão do ex-marido dela pra que eles fugissem assim que ela conseguisse a receita e os remédios pro filho dela. E aí eles fugiriam pra outro país onde essa família não teria alcance. Só que o plano dela acabou indo por água abaixo porque ela se apaixonou pela irmã gêmea daquela família. Uma vez que ela chegou lá, que ela viu em que estado que aquela família tava e quem eles eram realmente, ela estendeu essa fuga pra essa menina, pra que elas fossem embora juntas. Só que a menina tinha muito receio, porque ela achava que o irmão dela tinha se transformado naquela pessoa horrorosa por culpa dela, porque pra salvar as pessoas de um futuro ruim, ele fez uma coisa que transformou ele pra sempre, e ela acha que isso era culpa dela, que querendo ou não, ela deixou isso acontecer, e ela não queria deixar o irmão dela pra trás. E na hora de ir embora, aconteceu um imprevisto. Era pra eles terem partido muito antes dos cavaleiros invadirem a casa pra matar aquele clã e roubar o poder, só que eles chegaram muito antes, e elas tiveram que fugir de última hora. Só que a Dev, ela sabia que o irmão dela ia matar o filho dela se ele descobrisse. Então uma das coisas que esse amigo dela fez por ela, além de estar ali pra resgatar ela quando ela estivesse pronta, era criar um dispositivo que ia impedir que o menino apertasse a bomba e que matasse o filho dela. E foi com essas garantias que ela tomou coragem e se opôs a ele, se opôs às famílias. E na hora que ela tava fugindo, mesmo que ela amasse muito o irmão dela, ela sabia que ele precisava morrer pra ele não poder exercer nenhum poder sobre ela. Então, a Devon fez o que precisava fazer, lutou contra ele, lutou pra proteger a mulher que ela amava, pra proteger o filho. Só que ele se mostrou mais forte do que ela. Infelizmente, ela teve que ver o filho dela fazer uma coisa que ela sabia que ele não gostava, que era se alimentar das pessoas. Ele foi lá e matou o próprio tio. Só que dessa vez ele já tava um pouco mais velho e não afetou tanto ele quanto quando ele matou o pai dele. E o livro acabou no meio do nada, todo mundo ferido, correndo pro carro onde o amigo dela tava esperando ela com a irmã dele, pra eles fugirem. Foi aí que a história acabou. E essa narrativa, ela traz essa coisa de que o amor nem sempre é bonito, que ela sabia que mesmo que ela não conseguisse a cura, que o filho dela se tornasse um assassino no futuro, que ele fosse uma pessoa ruim, ela mesmo assim amaria ele. Era um conflito enorme que tinha na cabeça dela, de que ela, durante todo o período que ela ficou fugindo com ele, ela pensava em abandonar ele, ela pensava em matar ele, ela pensava que a vida dela seria tão mais fácil se ele nunca tivesse nascido. E mesmo assim, ela se pegava pensando que ele era a única pessoa com que ela se importava e que ela faria de tudo pra proteger ele, que ela não se importaria de se tornar um monstro se isso fizesse ele continuar vivo. E o filho dela era uma gracinha. Oh, que dó daquele menino. Nossa senhora. O nome dele é Kai. Como ele absorveu a mente de muitos adultos, ele não tinha a mentalidade de uma criança. Ele tinha tantos argumentos e tanta inteligência numa criaturinha tão pequenininha e que devia ser frágil, que devia ser cuidada e que entendia o que estava acontecendo ao redor dele, e isso frustrava bastante ele. Quando ele absorvia a mente de alguém, ele pegava as lembranças, via como as pessoas enxergavam ele, que enxergavam ele como um monstro. Um dos diálogos finais, assim, que ele teve com a mãe dele, que foi quando ela contou que ele tava com uma bomba dentro dele e tudo mais, ela pegou e falou que se ele não quisesse fugir com ela, que ela não ia forçar ele, que ela nunca ia submeter ele à prisão que a família dela colocou ela dentro. E ele até fala que mesmo que ela tenha mentido pra ele por muito tempo, que ele queria ir com ela, porque apesar de tudo que ele já tinha feito, ela não tinha medo dele. E isso porque ela era um monstro. Ela era tão monstruosa quanto ele, se não fosse mais. E que ele sabia que ela não hesitaria em dar a própria vida por ele, em matar por ele, e que ele faria o mesmo por ela. Esse sentimento bem intenso de a sobrevivência dos outros, a sobrevivência do meu filho. Então eu escolho meu filho. É bem nessa linha de pensamento que esse livro segue. E a relação conturbada dessa sociedade, de que eles tratam as mulheres como se fossem um objeto de barganha, uma barganha rara. Fazem com que elas acreditem que a existência delas é um milagre, até que não seja. Até que eles não precisem mais delas e elas sejam só uma sombra que fica pairando pela casa sem ter importância nenhuma. Que elas deram tudo que elas tinham pra dar, até que elas não poderiam oferecer mais nada e eram descartadas. Eram devolvidas pra família como se fossem mercadorias que já tinham passado prazo de validade, que agora as famílias que lidassem com aquilo. E isso é muito triste e horroroso. E os filhos serem descartados daquela forma, como qualquer transgressão que tivesse, eles já seriam transferidos para ser treinados pelos cavaleiros. E os que nasciam com a condição de devoradores de mentes eram condenados a ser dragões quando não eram mortos em épocas
antigas, como dragões, eles perdiam completamente a personalidade. No livro explica como que era o treinamento deles, em que situação que eles ficavam. Eles eram presos em salas tipo de manicômio e eram privados de qualquer sentido e eram treinados até a crueldade. E muitos eram mortos durante o processo se não quisesse se submeter. É uma sociedade bastante perversa. Ninguém ali se importava em ser cruel, então, porque né, se é crueldade, eu vou devolver na mesma moeda. Foi isso que a Devon fez. E eu gostei desse livro, apesar de eu ter demorado horrores pra ler ele, mas é porque realmente eu não tava com cabeça e nem paciência pra fazer as coisas que eu gosto. E isso é uma das coisas que mais me irrita na depressão, é você perder o gosto pelas coisas que te fazem tão bem. Mas eu insisti. E eu terminei esse livro. Eu ainda vou pesquisar pra ver se tem continuação. Se existir continuação, depois eu deixo um comentário aqui no final desse vídeo pra quem tiver interesse ver essa narrativa também. Apesar de que eu dei todos os spoilers, eu vou ter que colocar um aviso de spoiler no título do vídeo. Mas é porque eu queria muito falar sobre a narrativa completa. Tinha muita coisa acontecendo numa página só. Eu tava na página 33, quando eu parei pra falar um pouco sobre o livro, e já tinha acontecido tanta coisa, já tinha jogado tanta informação na nossa cara. E esse negócio de ficar indo e voltando no tempo, ele é bom pra dar essa quebra, pra você tornar a leitura mais dinâmica, mas também é uma coisa ruim pra quando você não tá prestando tanta atenção, você fica divagando. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários o que você achou dele. Eu vou terminar o vídeo por aqui, então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, que eu pretendo gravar mais vlogs de leitura, porque eu gostei de compartilhar com vocês as minhas opiniões enquanto a leitura estava acontecendo e não só depois que eu já tinha todas as informações na minha mão. Também porque é uma coisa que eu gosto de fazer pra ver se eu consigo prever o final do livro. Eu sabia que ela tava tramando alguma coisa, que ela não ia ser completamente obediente ao irmão dela, só que eu não tinha a informação que eu precisava de que o irmão do marido dela tava ajudando ela. E isso só foi entregue um pouco mais na frente na narrativa. É uma narrativa assim que ela te impede também de você criar muitas teorias, se você não tem as informações que você precisa pra isso. Mas é isso. Eu vou terminar o vídeo por aqui e eu vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.